Fala, doutores e doutoras, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução de biologia da mentoria. Meu nome é Lucas, sou professor de biologia aqui da EME e a gente vai resolver mais uma questão do Enem 2024 agora. Então vamos lá, questão 131 da prova verde. Utilizando-se um mesmo meio nutritivo, 3 gêneros bacterianos diferentes foram submetidos ao cultivo em tubos de ensaio. Após um certo período de crescimento da cultura bacteriana em condições físico-químicas ideais, observou-se que o padrão de distribuição das células ao longo dos tubos era diferente em cada um dos casos. Então, a gente está analisando aqui um padrão de distribuição pós-multiplicação celular de quem, gente? Bacteriana. Então, a gente está falando de características que envolvem, tá certo? A fisiologia celular das bactérias. Então, eu estou falando de uma questão que gira em torno do conteúdo de microbiologia de bactérias. Tranquilo? E aí ele entrega para a gente 3 tubos de ensaio. Então, a gente tinha que analisar o experimento e dizer qual era a resposta. Olha só. Em relação ao quê? Ao metabolismo energético, os micro-organismos presentes nos tubos 1, 2 e 3 são classificados respectivamente como? Então, quanto ao metabolismo energético, eu posso dizer que o indivíduo é anaeróbio, aeróbico, ou eu vou dizer que ele é facultativo, tá? Que ele pode viver nos 2 ambientes, a depender do que esteja ali para ele, e ele vai preferir sempre o mais eficiente, é isso que a gente precisa analisar. Então, vamos lá. Falando sobre o metabolismo energético em bactérias, o que é que a gente poderia analisar nessa questão em específico, tá? Primeira observação, tubo de ensaio 1. No tubo de ensaio 1, nós percebemos que as bactérias se proliferaram numa zona onde eu tenho proximidade com o ar. Então, nessa zona, eu tenho uma maior disponibilidade de oxigênio. Isso me mostra que esse tipo de bactéria precisa de uma maior disponibilidade de O2. Segundo tubo, as bactérias se proliferaram no fundo do tubo de ensaio, ou seja, numa zona marcada por uma menor disponibilidade de oxigênio. Me mostra que esses caras se desenvolvem melhor em uma zona onde não tem oxigênio disponível ou tem baixíssima quantidade de oxigênio disponível. Já no experimento número 3, a gente vê que estes indivíduos podem se desenvolver em qualquer região, porque a gente tem representação em todas as regiões do tubo de ensaio. Porém, a gente tem um maior acúmulo na região próxima ao ar. Então, isso me mostra que eles estão selecionando o quê? O ambiente ou a zona que tem maior eficiência energética, porque a gente sabe que o metabolismo energético aeróbico ele tem uma maior eficiência do que o anaeróbico. Eu produzo de 36 a 38 ATPs com a presença de oxigênio, em detrimento, tá certo? De um metabolismo anaeróbico que vai produzir ali 2 ATPs quando a gente fala de um processo, tá certo? De fermentação específico, tá? Então, com base nisso, a gente consegue mapear o seguinte. O número 3, ele é facultativo, tá certo? Então, ele pode viver em zonas sem, tá certo, o oxigênio, ou seja, ele pode ser anaeróbio, mas ele é facultativo. Se ele tem oxigênio disponível, ele vai preferir utilizar o oxigênio porque é mais eficiente. Então, sendo facultativo, a gente já consegue limitar as nossas opções de resposta. Eu já tiro todas as alternativas que dizem que o tubo 3, respectivamente, é estrito. Ele pode crescer nas 2 condições, então ele é facultativo. Sendo facultativo, poderia ser letra C ou letra D. Olhando para o primeiro tubo de ensaio, eu tenho indivíduos que são aeróbios, porque eles só se reproduziram, eles só se proliferaram na zona onde tinha maior proximidade com o ar, ou seja, maior disponibilidade de oxigênio. Então, eles são aeróbios estritos, tá certo? Ao passo que o 2 são anaeróbios estritos, só se desenvolvem em zonas com baixa disponibilidade de oxigênio. Como aqui na letra D, o primeiro era anaeróbio estrito, já não faz sentido com o que a gente observou. Então, somente a letra C poderia ser a resposta correta, tranquilo? Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida é só me procurar. Eu fico por aqui e a gente se vê já já na nossa próxima resolução. Valeu, galera!